Acabou o espaço. Já estava na hora também de parar de falar, né? Ó, então, pessoal, vamos lá, questão 2. Questão 2 é bem simples, ela é teórica. UCS. A cor da pele humana depende de pelo menos 2 pares de alelos localizados em cromossomos homólogos. A interação que determina a cor é denominada herança quantitativa, beleza? Entretanto, a cor da pele pode sofrer variações influenciadas pelo ambiente, pois as pessoas que tomam banho de sol ficam bronzeadas, isto é, ficam com a cor mais escura devido ao aumento do pigmento chamado melanina. É o pigmento existente na pele e na íris também, né, que vai configurar a coloração da íris, cor do olho. Então tem a questão do albinismo aí também, viu, pessoal? Só que não foi mencionado. Seria um par de alelos extra, que está em outro cromossomo também, ou seja, outro cromossomo homólogo. Tá bom? Com segregação independente. Que a próxima questão vai falar disso. Vamos ver as alternativas, então? Alternativa A, herança quantitativa melanina. Yes, é essa. Alternativa B, pleiotropia. O que é pleiotropia? Não vimos isso? Pleiotropia é quando um par de genes define várias características. Qual que é a ideia mendeliana de herança? Um par de gene e uma característica. Agora, por exemplo, tem um gene que produz uma proteína específica que vai afetar várias características do organismo. É um caso de pleiotropia, certo? Existe uma doença em camundongos que, pela ação de um gene mutante, ele vai ter costelas espessadas, traqueia estreitada, pulmões com elasticidade diminuída e narinas tapadas. Então ele tem todo o sistema respiratório comprometido, certo? Por causa de um gene. Tem genes que são muito basais, né, gente? Por exemplo, aqueles genes homeóticos. Genes homeóticos que controlam o padrão de desenvolvimento corporal. Uma alteração naquele gene vai gerar uma série de alterações no corpo do indivíduo. Isso que é pleiotropia. Pleiotropia e serotonina. Não, serotonina é um neurotransmissor relacionado com sensações de bem-estar, assim como a dopamina. Temos a serotonina e temos a dopamina, né? A dopamina também dá a sensação de saciedade, de prazer, de relaxamento, tranquilidade. Também é muito importante, viu? Não só a serotonina, a dopamina também. Dominância incompleta. Dominância incompleta. Essa a gente viu lá no comecinho, né? E é muito simples. Dominância incompleta, codominância, eritrocruerina. Essa pra mim é nova, hein? Vou perguntar aqui pro Bing. Que ele tá configurado Bing aqui. É uma proteína transportadora de oxigênio encontrada no sangue de anelídeos e alguns artrópodes. Viu? Vivendo e aprendendo. Essa eu não sabia. Então, é uma proteína, assim como a hemoglobina, transportadora de oxigênio. Epistasia e serotonina. Epistasia a gente já viu que são genes inibidores, né? Quando um gene inibe a ação do outro. Então não é o caso. Esses aqui são genes aditivos, então é herança quantitativa. Serotonina, novamente, é aquele neurotransmissor. Dominância completa, não. Isso daí a gente viu lá no início. Melanina, sim. Mas não é dominância completa, né? Herança quantitativa. Dominância completa, qual que seria um caso aí? Albinismo. Azão, azinho. Se o cara tem o azão, heterozigoto, ele é normal. Se ele é homozigoto recessivo, azinho, azinho, ele vai ser albino.
3. PUC, caiu na PUC. A cor da íris dos olhos na espécie humana é uma herança quantitativa, determinada por diferentes pares de alelos. Nesse tipo de herança, cada alelo efetivo, representado por letras maiúsculas Nzão e Bzão, adiciona o mesmo grau de intensidade ao fenótipo. Alelos representados por letras minúsculas Nzinho e Bzinho são inefetivos. Ou seja, Nzão, Nzinho, isso daqui é um N, tá, gente? E o outro é Bzão, Bzinho. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 alelos. Mais um, teremos 5 fenótipos. Ok? Então vamos lá. Um outro gene, continuando o enunciado, um outro gene alelo azão com segregação independente dos outros 2 alelos mencionados é necessário para a produção de melanina e consequente efetividade dos alelos Nzão e Bzão. Indivíduos azinho-azinho são albinos e não depositam pigmentos de melanina na íris. De acordo com as informações dadas, é incorreto afirmar que, vamos lá, letra A, todos os descendentes de pais homozigóticos para todos os genes deverão apresentar o mesmo genótipo, mesmo que esse seja diferente daquele apresentado pelos pais. Esquisita essa, né? Parece que está errada, mas não é essa que está errada. Mas não está muito boa também. Por quê? Todos os descendentes de pais homozigóticos para todos os genes deverão apresentar o mesmo genótipo. Isso é sem dúvida. Poxa, o pai é azinho-azinho, Nzinho-Nzinho, Bzinho-Bzinho. A mãe é azinho-azinho, Nzinho-Nzinho, Bzinho-Bzinho. Como que serão todos os filhos? Azinho-azinho, Nzinho-Nzinho, Bzinho-Bzinho. Igual aos pais, certo? E não diferente, né? Então ficou estranha essa alternativa aí, mas enfim, não é essa a errada. Letra B. Considerando-se apenas os 2 pares de alelos aditivos, são possíveis vários genótipos. Sim, se a gente for considerar esses 2 aqui, quantas combinações tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 combinações genotípicas. Mas quantos fenótipos? 5. Que é o que está dizendo aí. Letra C. A não ocorrência de cruzamentos preferenciais em uma população não albina, cuja frequência de alelos Nzão e Bzão seja igual, favorece um maior percentual de descendentes de fenótipo intermediário. Sim. Então, curva normal, né? A maior parte dos indivíduos vai se concentrar dentro desse genótipo aqui, esse fenótipo intermediário. Certo? Porque a frequência dos genes ele falou que é igual. Então, vai uma população não albina, porque o gene do albinismo vai interferir na expressão desses genes aqui. Então ele excluiu o albinismo, né? E outra coisa, ele falou não ocorrência de cruzamentos preferenciais. O que seria isso? Cruzamento preferencial. Tem uma
parte da biologia evolutiva que chama seleção sexual. Por exemplo, as aves do paraíso, já viram essa ave? É uma ave que tem uma cauda longa. O macho tem uma cauda super longa. Pra quê? Pra nada. Só pra ornamentar ele e pra ele exibir pras fêmeas. Nossa, mas que coisa. É, assim, o macho, pra ele carregar uma cauda daquela, exibindo, ele fica vulnerável, porque é um peso a mais. É algo com que ele tem que gastar mais energia. Certo? E aí, qual que é a lógica disso? Uma vez fizeram uma análise das aves do paraíso e viram que aquelas que tinham a cauda mais longa tinham uma maior compleição física, então uma quantidade de músculo maior, uma qualidade orgânica maior, e tinha menos ectoparasitas, ou seja, piolinho, carrapatinho, tinha menos. Olha que interessante. Então ele tinha uma característica genética melhor, assim. Queria garantir mais sucesso da prole. Então as fêmeas ficam de olho nisso aí. Olha que interessante. Isso chama seleção sexual. Aí as fêmeas vão lá e vão... O macho vem, faz a corte, ela vai olhar o tamanho da cauda e falar, não, aquele ali tem uma cauda maior. Ah, mas ele já tá ali. Então beleza, vai ser, entenderam? Uma coisa mais ou menos assim. Isso é seleção sexual. Então, o que é uma não ocorrência de cruzamentos preferenciais? Não tem isso. O olho não vai ter influência nenhuma nessa população, viu? Não estou falando que as pessoas prefiram um olho ou outro. Eu gosto do meu olho. Nem fico usando aquele filtro do Instagram que deixa o olho verde e azul. Mas se eu tivesse também não ia achar ruim, viu? Meu pai tinha olho verde. Olha só. Passou perto. Bateu na trave. E finalmente a alternativa que está incorreta. D. O cruzamento de indivíduos Nzão, Nzinho, Bzão, Bzinho, Azão, Azinho, então heterozigoto, com Nzinho, Bzinho, Azinho, pode produzir 8 fenótipos diferentes?